Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jornada da Fumaça, episódio 3. Aqui nós discutimos estratégias de como um design de interiores vira um empreendedor. Então nós vamos traçar metas e partir para ação. Eu sou Cíntia Erzinger e o tema de hoje é como construir propostas de valor. A questão é a seguinte: estamos num mercado onde hoje projeto de interiores é um ativo que muita gente tem acesso. Houve um tempo em que fazer projetos para interiores não era considerado algo acessível para todas as classes, mas para boa parte delas. O que mudou muito, o acesso que as pessoas hoje têm ao serviço que nós oferecemos é muito maior. Como é que você entrega o que você vende? O que tem de diferente no que você oferta para o que o seu concorrente oferta? Todos nós vendemos projeto para interiores. O cliente sabe disso? Sabe. Essa é a primeira coisa que ele procura. Ele passa por algumas etapas, a gente vai falar sobre isso, até que fique claro para ele a percepção de que ele precisa contratar um projeto. Qual é a sua composição de valor para vender esse serviço? Ah, mas o meu projeto é personalizado. Tudo bem, isso é óbvio. Tem que ser óbvio. Para o cliente isso é óbvio. Quando ele pretende contratar um projeto, ele quer que seja personalizado. Ele pode até falar: eu gosto muito do que eu vejo lá na casa do meu cunhado, queria algo igual. Mas não vai ser igual. Você vai descobrir, vai mostrar para ele por que não vai ser igual. Aquilo pode servir como inspiração, mas jamais igual. O objetivo de vender um projeto é atender às necessidades, a desejos dos nossos clientes. Entender o problema que ele apresenta e oferecer a melhor oferta na hora de apresentar uma proposta. No fundo, trata-se do porquê que ele vai comprar de você e não do outro. Você cria o valor, o cliente percebe o valor, que ele observa isso, e ele opta por contratar o seu serviço. Na teoria, eu fui buscar uma definição sobre proposta de valor. Eu vou ler aqui para vocês. Essa definição está no livro Construindo Marcas Fortes, de David Eckhart. A proposta de valor, fica desviando que a câmera está bem na frente. A proposta de valor de uma marca é a confirmação dos benefícios funcionais, emocionais e de autoexpressão oferecidos pela marca que promovam valor ao cliente. Ou seja, a proposta de valor vai mexer com muitos benefícios funcionais e emocionais de percepção para que o cliente entenda que o seu projeto tem mais valor ou que vale mais a pena ele contratar o seu projeto do que o do outro. Como que a gente vai construir essa percepção? Primeiro a gente vai definir, vai conversar um pouquinho sobre concorrência. Como a gente faz parte de um mercado, todos nós designers de interiores que vendemos, oferecemos para os nossos clientes soluções estéticas e funcionais para ambientes, todos nós estamos no mercado oferecendo projetos. Como se define o nosso concorrente? No dicionário, concorrente significa que ou o que se encontra em oposição à pretensão de um mesmo objetivo. Ele é o teu oponente no mesmo objetivo. Os dois, vamos pegar um exemplo de projeto residencial. Quantos designers exteriores oferecem projeto residencial? Ele está oferecendo a mesma coisa, ok? E tem um outro significado, um conceito um pouco diferente sobre concorrência de mercado. Um mercado concorrencial é aquele cujo funcionamento é feito de acordo com o livre jogo da oferta e da procura, sem intervenção do Estado. Segundo a economia clássica, significa que a ideia de distribuição é mais eficaz dos bens entre as empresas para os consumidores, ou seja, é uma oferta justa. Para nós consumidores, nós gostamos que exista concorrência, porque se ela existe, isso facilita a tua percepção de produto de valor ou de serviço e faz com que você não fique na mão de apenas um. Então, a concorrência é uma coisa saudável para o mercado. O olhar para o nosso mercado, o nosso concorrente, tem que nos ajudar a vender o nosso projeto, a vender o nosso peixe. Como que a gente faz isso acontecer? Quando você
olha para o seu concorrente, faz um estudo realmente fiel de mercado, seleciona pelo menos 3 designers de interiores que oferecem a mesma coisa, o mesmo serviço que você, faz uma análise do que você entende como valor, que o cliente vai entender a mesma coisa. Você analisa o seu concorrente, não é fazer uma investigação, tá, gente? Ai, quanto ele ganha, quanto ele cobra. Se você conseguir descobrir quando ele cobra, tudo bem, vai ser algo a mais. Mas não é essa a ideia, tá? A ideia é entender o que ele oferece, como ele se posiciona e como você concorre com ele diretamente. Vamos imaginar a seguinte situação. Se eu hoje estou procurando advogado trabalhista, se eu digitar no Google, que é assim que hoje todos nós pesquisamos um serviço ou um produto na internet. Alguém pode indicar, ok? Mas a gente vai lá no Google para dar aquela pesquisadinha para não sair como boiando no mercado, né? Ou seja, você está sabendo do que você está falando ou que vão te oferecer. Nós fazemos essa pesquisa, o nosso cliente faz também. Então, se eu digitar no Google advogado trabalhista, alguns advogados pagam anúncio para o Google e eles vão aparecer primeiro. E alguns não pagam. Mas aí eu entro lá, sou um advogado, por exemplo, eu entro lá e vejo como que ele oferece, como que ele vende a imagem dele. E eu pego aquilo e falo, descubro, digamos que o cliente em algum momento comenta que ele também fez um orçamento com outro advogado, pesquisou com outro advogado e você conhece aquele advogado, ele é um concorrente direto seu, então você tem argumentos para dizer, não que eu sou melhor que ele, não é nesse sentido, porém eu ofereço isso. Não sei se você levou em consideração esse tipo de análise quando você conversou, ou se ele falou isso para você, enfim. Você percebe que a ideia de avaliar o seu concorrente é com o objetivo de entender como ele vende, tá? Para que você consiga dizer que você vende e oferece de uma forma melhor. Quando eu falei já em outras lives que a gente já fez sobre modelo de negócio, definir o seu modelo de negócio e ter clareza significa você conseguir colocar o que você vende dentro de um molde que tudo que você fizer, tudo que você falar que vende, a forma que você fala que vende, o cliente que você busca, tudo isso, todas essas atividades estarão 100% atreladas ao seu modelo de negócio. O nome de uma ferramenta que a gente usa para definir o nosso modelo de negócio e fazer com que ele fique bem claro é o Canvas. Se você é empresário, você já ouviu falar do Canvas, uma ferramenta onde você define ali para quem você vende, se é um cliente residencial, se é um cliente corporativo. Lá você define também o que você vende de maior valor para a tua empresa, ou seja, você vende projeto, orçamento de projeto, você vende gerenciamento, acompanhamento, isso vai estar no teu modelo de negócio. Como você entrega, qual é o formato? E lá você escreve exatamente, eu entrego impresso, eu entrego imagem 3D, eu entrego presencialmente e outras coisas que compõem o Canvas de uso de ferramenta que exige se aprofundar um pouquinho mais. E a gente vai falar com isso com mais profundidade dentro do curso de gestão para interior. Hoje a gente está só falando sobre ele para poder chegar na nossa proposta de valor. Outro item importante no modelo de negócio do Canvas é estruturar receita, custo, parceria, tudo que envolve a estrutura do seu negócio. Feito isso, você tendo o Canvas em mãos, você tendo o modelo de negócio muito claro, você consegue definir também quais são todas as atividades que a sua empresa presta. Lembra que a gente comentou na live passada sobre todas as atividades que você, como designer de interiores, tem que fazer dentro do seu negócio para que ele funcione, para que ele gire, para que você entregue para o cliente o que precisa ser entregue? Eram 11. Eu vou citar elas rapidamente aqui, só para a gente lembrar. E eu estou retornando a elas porque é importante a gente olhar de novo para isso, porque constrói a nossa proposta de valor, tá? Então, atividades fundamentais dentro do seu negócio: prospecção e marketing, vendas, cliente, né, tempo que a gente dedica ao cliente, projetos, contratos, fluxo de pagamentos, gestão de projetos, equipe eficiente, multidisciplinar, fornecedores, obra e cuidar dos lucros. Essas são atividades que você exerce dentro do seu negócio. Isso vai estar no Canvas distribuído de uma forma um pouquinho diferente do que eu listei agora foi só uma lista, né?
Mas dentro do Canvas, não. Dentro do Canvas ela vai estar cada item no lugar certo. Eu comentei essas atividades porque elas estão relacionadas ao que nós, designers de interiores, vendemos, fazemos, praticamos dentro do nosso negócio. Com isso, a partir do Canvas, do modelo de negócio, você parte para uma outra ferramenta chamada mapa de valor do seu negócio. É diferente do modelo de negócio, é o mapa de valor, você vai mapear. Quando você mapeia, você pega 3 pontos importantes para definir. São eles: listar tudo que você vende, tudo que você vende, você vai listar. Como eu comentei, eu vendo projeto, vendo orçamento, vendo acompanhamento. Esses são os meus serviços. Isso é o que eu ofereço. Isso precisa estar muito claro para o meu cliente. Seja onde for que eu comunico isso, eu posso comunicar isso no meu site, nas redes sociais. Sendo nas redes sociais, vocês sabem que a informação vai ficando lá no passado, lá para trás, dentro de um feed, né, do Instagram, de um Facebook, de um YouTube. Então você precisa estar sempre atualizando essa informação e trazendo ela para o seu cliente. Um outro item: o que você gera de ganho para alguém quando você faz isso? Digamos que o cliente economiza tempo, o cliente economiza dinheiro. Então isso é ganho para o seu cliente. Outro ponto fundamental, o terceiro e último ponto do seu mapa de valor, são os analgésicos. Estão relacionados às dores. Se o cliente contrata o teu serviço, que tipo de dor você vai estar aliviando ao contratar? O que para ele vai deixar de existir como dor? Questões estéticas, né? Da minha sala tá feia, eu queria que fosse bonita. Valorização pessoal, às vezes, ou comercial. Ou seja, a pessoa quer que a casa dela seja bem apresentável para si e para os outros, família, amigos, questões de acústica dos ambientes. Então, tudo isso o cliente pode apresentar como dor. Seu mapa de valor, você tem que deixar muito claro que o que você vende, o que isso gera de ganho e quais as dores que o que você vende amenizam. Quais são os analgésicos que o seu produto ou serviço oferece. Quando isso fica claro, fica muito mais fácil de criar uma conexão. Quando ele te encontra no Google ou no Instagram, ou quando alguém indica você para ele, ele vai fazer uma pesquisa sobre você antes de efetivamente te contratar. Então, no fim das contas, tudo começa pelo porquê. Tem um livro que fala isso, né? Tudo começa pelo porquê, do Simon Sinek. Tem uma frase nesse livro que eu gosto muito. Vou ler para vocês. Se começamos com as perguntas erradas, se não compreendermos o porquê, então até as respostas certas acabarão nos levando na direção errada. Cedo ou tarde, a verdade sempre é revelada. Então, o que a gente deduz com essa informação? Às vezes você vai e pergunta para o cliente por que ele precisa de um projeto. Mas se você perguntar da forma errada ou interpretar da forma que você quer, simplesmente porque sim, a resposta vai virar contra você. O resultado vai virar contra. Você vai achar que você está super entendendo, que está tudo super alinhadinho. E quando você apresentar, por exemplo, vamos lá, um anteprojeto, né, onde você está começando a colocar a ideia ali, o cliente está super ansioso para saber como que você fez a leitura do que ele te pediu. E de repente você chega com um negócio e ele olha e fala: meu Deus, não tem nada a ver, não quero isso. Às vezes é na planta baixa que isso já aparece, às vezes no projeto 3D, cores, informações, formas que você está resolvendo, funcionais ali do espaço, e o cliente fala: não é isso. Então tudo começa pelo porquê e a leitura do porquê. Então assim, definir um briefing bem feito no momento que ele te contacta para solicitar um orçamento, não dá para ser assim. Acontece muito isso. O cliente hoje, ele entra no Instagram ou no site e ele tem acesso muito rápido a links do WhatsApp, né? A maioria acaba fazendo dessa forma. É um contato direto. Os nossos clientes, como todos nós, estamos no WhatsApp direto. O WhatsApp, então, se torna uma ferramenta muito prática do primeiro contato. E aí você recebe aquela mensagem assim, de repente: olá, preciso de um orçamento, vou reformar a minha sala, 2 banheiros e 3 cozinhas. 2 banheiros e uma cozinha. E você
você olha para aquela solicitação do teu cliente e fala, beleza, vou te mandar uma proposta em meia hora. Gente, não tem a menor condição de você apresentar a proposta em meia hora. Quando o cliente faz essa pergunta, ele quer que você orce para ele quanto fica para fazer tal coisa. Ele não sabe nem tudo que ele tem que passar de informação para você para chegar a um valor de proposta. Quem tem que definir isso, quem tem que direcionar o cliente a essas respostas é você, através de um briefing bem elaborado. Esse processo de decisão de contratação que o cliente passa, o cliente, eu, você, todo mundo, tá? Tem 3 estágios. Desenvolvimento de crenças sobre o que ele precisa comprar, se aquilo é necessário, se aquilo é realmente relevante para ele naquele momento. Passa pelo estágio do desenvolvimento de atitudes, ou seja, se ele precisa, se é muito caro, se é barato, se é para ele, se não é para ele, se ele vai ter acesso. E também passa pela tomada de decisão, ou seja, eu vou precisar pesquisar um pouco mais, eu vou realmente precisar contratar alguém. Decisão, decidir que vou fazer. Esses são 3 estágios do processo de decisão de compra que o cliente passa, até ele chegar em você. Então isso foi antes dele te conhecer, antes dele te perguntar no WhatsApp, quanto custa meu projeto. Agora, o comportamento dele para definir quem ele vai escolher, porque sim, ele vai fazer uma pesquisa. Fazer pesquisa hoje de preço, gente, todo mundo faz. Eu já ouvi algumas pessoas achando ruim que o cliente faz isso. Ah, é um leilão, o cliente vai na internet, pede lá um monte de orçamento, né? E daí ele escolhe o mais barato. Então vamos lá, isso responde um pouco essa questão do comportamento aqui que a gente vai falar agora. O comportamento do cliente, para ele escolher, pode passar por uma escolha bem complexa. Quando se trata de um produto caro, que ele não está acostumado a comprar e que várias pessoas oferecem de forma diferente, se torna muito complexo decidir quem contratar. Passa pelo crivo, né, de vários fatores, preço, custo-benefício. Então, por isso que ele vai pesquisar inclusive várias opções disponíveis no mercado. Aí ele vai começar a entender como que ele contrata o que ele está precisando contratar. Outro comportamento que pode acontecer com o cliente, uma frase um pouquinho complexa, passa por dissonância cognitiva, que no caso ele percebe ele tem um alto envolvimento com o que você está oferecendo, mas ele não vê muita diferença entre marcas, ou seja, entre profissionais no mercado. Ele sabe exatamente o que ele precisa, só que o que vai fazer ele decidir realmente é preço, desconto, bônus e outras facilidades. Então, em vez de ele seguir aquela ordem habitual que a gente falou lá das crenças, se é o que ele precisa ou não, das atitudes, se realmente é relevante para ele, ele passa por cima disso tudo e ele vai só olhar para preço. Um outro comportamento de compra habitual, ele relaciona baixo envolvimento com o que ele está comprando e ele vê pouca diferença também entre quem está oferecendo. Ou seja, ele já contratou outras vezes, mas ele não foi fidelizado. Então ele se vê tentado a experimentar contratar outros profissionais, porque ele descobre um outro profissional que se comunica de uma forma diferente, que ele achou legal e talvez esse profissional entregue para ele a mesma coisa que o outro entregou, mas ele vai gostar mais. Então por isso que a gente tem que se manter antenado sobre as novidades, métodos de venda, como cada um está fazendo, olhar de fato para o nosso concorrente. Porque o cliente vai olhar e ele vai fazer esse filtro, se você não fizer ele vai fazer. É bom a gente estar na frente, né, gente, do cliente, a gente tem muito mais informação do que ele. E tem um outro comportamento também, que é de compra em busca de variedade. Ou seja, ele tem um baixo envolvimento com o que ele quer. Tipo, eu só preciso de um negócio que ele não vê muito valor. E também ele vê pouca diferença em quem ele vai contratar. Então ele vai querer o mais barato, e não importa quem é você no mercado. É importante que a gente consiga também, depois que você definiu esse tipo de comportamento, o perfil do teu cliente. Para você tem que estar muito claro qual é o perfil do teu cliente. Porque ele passa por algumas informações que você vai definir sobre o teu cliente. Quando o perfil do teu cliente está bem claro para você, a oferta, gente, fica redondinha. Então, por exemplo, o que é definir perfil do cliente? O teu cliente é um cliente residencial, então você vai definir mais ou menos assim. Vocês já ouviram falar em persona, né? Dentro do marketing leva o nome de persona, que é quando você define várias características do teu cliente, que é a persona. Então você vai definir, no caso aqui do perfil do cliente, você está usando essa ferramenta, perfil do cliente, para definir proposta. Você vai fazer um scanner desse cliente, vai escanear ele, a vida dele, você vai imaginar essa pessoa. Então assim, o que ele faz,
como que ele gosta de se apresentar socialmente. Ele fala em dormir bem. Vocês percebem assim que nesse quesito de tarefas do cliente é tudo que ele faz na vida. Ele trabalha muito ou ele não trabalha, ele é focado em crescimento profissional. Ele vai criar um perfil bem detalhado. Para definir o perfil do cliente, você vai também atrelar 3 coisas, tá? Que é, no caso, as tarefas dele e as dores. Agora aqui você vai olhar para as dores de forma bem detalhada. Por exemplo, você vai pegar dores emocionais. Eu me sinto mal em receber pessoas na minha casa, porque é bagunçado, que o meu sofá tá feio. Essa é uma dor emocional que ele tem relacionada a receber pessoas em casa. Ele pode ter uma dor funcional, ou seja, eu durmo mal, meu colchão não é legal, meu quarto não escurece como eu gostaria. Então são dores realmente funcionais essas. Alguns obstáculos que ele pode perceber, que são, eu não tenho tempo para resolver isso, ou tudo é muito caro. Outra dor que ele tem também são os riscos. Os riscos são relacionados se eu não fizer alguma coisa para resolver isso, eu nunca vou receber ninguém na minha casa, eu posso afastar os meus amigos de mim. Ao dormir mal, eu posso desenvolver dores. Juntar essas dores daquele cliente que você traçou já as tarefas, algumas, várias, tenta colocar o máximo de dores que você conseguir imaginar. Então, o terceiro item é classificar ganhos do cliente. Por exemplo, relacionando ao nosso negócio novamente, ganhos necessários. Por que é necessário fazer um projeto para o meu quarto? Porque eu vou deixar o quarto mais funcional. Esse é um ganho esperado, um ganho necessário, certo? Um ganho esperado, vai ficar mais bonito, vai trazer bem-estar. Um ganho desejado, eu vou dormir melhor, vai melhorar meu humor, minha dor nas costas. E o ganho inesperado é aquilo que, quando junta todos os ganhos, que é o necessário, o esperado e desejado, ele ainda se surpreende. É o efeito uau, sabe? É quando ele fala assim, nossa, que bom que eu contratei, porque aí eu consegui resolver as minhas dores e ainda estou muito feliz e satisfeito com o projeto, com a atenção que as minhas dores receberam. Ele não faz a leitura desse jeito que eu tô falando, tá? Mas essa é sim a percepção que ele vai ter. Então, quando a gente veio aqui para falar sobre como construir uma proposta de valor, a gente viu que você precisa definir seu modelo de negócio, as dores, né, o perfil do seu cliente. Com isso, você vai conseguir fazer o quê? Montar um briefing bem detalhadinho, com as perguntas certas, quando a pessoa te procura para uma proposta de projeto novo. Como que você faz esse filtro? Se o cliente faz, tá? Quando ele está pesquisando quem ele vai contratar, você também pode fazer. Você também pode filtrar, porque você vai inclusive economizar dele em tempo. Se de repente você descobrir que o que ele procura você nem tem para oferecer. Num briefing você vai fazer as perguntas direcionadas ao teu modelo de negócio, e existe uma técnica para construir esse briefing. Eu desenvolvi o meu briefing, que eu apresento para o cliente sempre quando ele me procura, e eu coloquei esse modelo de briefing dentro do curso de gestão também, que a gente vai fazer junto, que a gente vai aprender junto a fazer a pergunta certa para o cliente, para desenvolver a proposta para ele. Briefing bem feitinho, todas as informações vão estar lá que você precisa. A leitura que você vai fazer disso é muito importante. Por quê? Lembra lá, no fim das contas, o que interessa é o porquê. Por que você está perguntando isso? Porque sim. Você tem que saber por quê. Então ali você vai descobrir as dores, você vai descobrir quais são as dores dele, o que ele realmente quer resolver. Às vezes aquele projeto tem uma relevância muito grande para ele, às vezes não. Quando a gente chegar na parte de precificação, isso vai estar lá dentro, de uma forma daí apresentada só como números. Mas para você chegar nestes números, primeiro você precisou do briefing do cliente bem respondido. Com tudo isso, você fez a leitura, você traçou o perfil do cliente, você conseguiu que o cliente respondesse esse briefing detalhado que você fez. A tua proposta, com certeza, vai estar 100% alinhada com o que ele precisa, com a necessidade que o cliente tem. E isso vai aumentar o envolvimento que o cliente vai criar com você, com a sua marca. Ele vai pesquisar, só que ele tem que ficar com a sensação que foi você que entendeu melhor
tudo que ele quer. E principalmente de qual é o potencial de compra desse cliente, porque esse é um dos fatores que vai fazer ele bater o martelo também, né? Com essa proposta, você já cria um relacionamento. Com essa conversa do briefing, você começa a criar um relacionamento de percepção da sua marca para o cliente. E você tem que criar esse relacionamento e manter esse relacionamento do começo da conversa até o final. Essa é a jornada que você vai ter que percorrer para conquistar o feedback positivo do teu cliente. Lá no final, entreguei a proposta, o cliente fechou, aí começa essa jornada do cliente, entregar um feedback positivo. E o mais importante, além dele entregar esse feedback positivo, talvez até tenha alguma coisa ou outra que ele vai entender como negativo ali, que ele vai colocar para você como não foi legal, que vai servir para você crescer. Você não tem que pegar isso como um mega problema. A gente geralmente não agrada 100%, né, gente? Alguma coisinha ou outra talvez ele reclame, talvez não. Talvez o feedback dele seja topíssimo. O mais importante, no final de tudo isso, por que toda essa trabalheira, gente? Atrelar tanta investigação para chegar numa proposta. Porque você quer, no fim de tudo, fidelizar esse cliente. Ele tem que ser o cliente que volta. Ele tem que ser o cliente que indica você, que fala bem de você. Quando alguém comentar com ele, cara, que legal que ficou sua sala. Nossa, você fez um projeto aqui que ficou 10. Eu tive a ajuda da minha designer. Foi ela que teve essa ideia, foi ela que sugeriu isso. Quando ele tiver a resposta dos amigos, dos familiares, que aquele investimento que ele fez valeu a pena, você cresce no conceito dele absurdamente. Ou seja, você realmente resolveu a dor que ele tinha. A tua proposta de valor, alinhada com as expectativas dele, com as dores dele, vai trazer a transformação que ele tanto quer. E com isso você ganha o cliente para sempre. Então essa era a mensagem de hoje da nossa live, como construir uma proposta de valor. Entendemos aqui que tem muita coisa para ser feita, mãos à obra e vamos lá. Vou dar aqui uma atividade para vocês fazerem. Põe no Google aí, Canvas, modelo do Canvas. Então, preencham o modelinho do Canvas aí para nossa próxima live, vocês já terem isso preenchido, vai ser legal. A gente vai falar sobre um tema bem interessante relacionado a isso. Então, você vai definir, traçar o seu modelo de negócio. Bota no Google aí também o perfil do cliente, então o mapa mental do cliente, são 3. E o outro é o mapa da tua empresa, o mapa de valor da tua empresa. Bota no Google, acha esses 3, traz preenchido. São fáceis de preencher, você vai demandar um tempinho, pega aí, sei lá, o final de semana, sabe? Pega uma horinha do teu dia para fazer isso, gente, vai ser rápido e vai ser importante. Depois a gente vai melhorar toda essa tua percepção para chegar na proposta de valor ideal para o seu cliente. Então era isso, pessoal. Obrigada, valeu, a gente se vê na próxima live.